Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Não preciso nem falar, né? A sexta nunca decepciona e hoje temos um dossiê daqueles. Vamos lá, por partes. Quero abrir o vídeo hoje falando sobre os amigos do petismo, uma notícia muito interessante que saiu ontem de um amigo do Paulo Pimenta, que agora virou sócio de uma empresa muito interessante da área de comunicação, uma notícia escandalosa que saiu na Folha de São Paulo. Quero comentar com vocês sobre o editorial de hoje, que saiu no Estadão, que fala sobre o acordo de mentirinha lá na Venezuela, que é basicamente o que a gente comentou no dossiê de ontem. Para entrarmos no segundo tema, Bolsonaro falou algumas coisas sobre Lula, que eu acho que são relevantes, falou antes de algumas notícias irem ao ar, e aí eu quero mostrar essas notícias para vocês que foram ao ar ao longo do dia de ontem. O Haddad aí vem se mostrando muito preocupado com alguns números em específico, e a gente vai falar sobre eles, mas algumas coisinhas que estão acontecendo no Brasil, e aí a coisa começa a pegar no nosso vídeo. Ontem, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou o marco temporal, pelo menos as principais partes. Só que ele não se contentou com isso. A sua ministra dos povos originários, ela fez questão de destacar uma coisinha que é muito relevante e que passou desapercebida no debate público, mas nós estamos aqui para não deixar nada passar e eu quero trazer isso para vocês e um complemento extra que vai na mesma linha tanto do veto marco temporal como da fala da ministra, que é a nova negociação que aconteceu em torno do acordo Mercosul-União Europeia. Vocês vão ver o que o Dilma anda aprontando e depois as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque eu tava passando ontem e eu vi uma postagem muito bacana. Foi um duplo twist checado. Um RT em cima de uma postagem que já tinha recebido a verificação, que tomou outra verificação. E eram jornalistas da Globo sendo refutadas por algumas matérias da CNN. Mas como eu conheço Sérgio Fernando Moro e seu Robin, o Deltinha, eu falei, opa, vamos ver qual é a verdade por trás dessa história da OCDE, porque tava todo mundo tomando alguns lados. E aí temos que falar sobre meias verdades que acabam talvez sendo meias mentiras, polarizações, teatro das tesouras, mas já me alonguei demais nessa introdução e vamos, que hoje promete. E vamos começar rapidinho aqui, até falando da Globo, né? No dia de ontem, alguém tomou uma cervejinha, repórter da Globo tem um celular furtado durante transmissão ao vivo no Bom Dia São Paulo. Salve, salve, é isso aí, né? Agora faz o L. A Globo não vem tendo um momento muito bom. Outra rapidinha, repórter da Globo xinga a própria emissora ao vivo. Globo lixo. Isso foi no início da semana, dia 15. Mas vamos lá. Vamos pra começar bem, com o pé direito, aquela notícia, né, que deixa os brasileiros muito felizes. Então, no final da noite de ontem, né, no encerramento de sexta, para começar bem o sábado, amigo de ministro de Lula vira sócio de agência contratada pelo governo. Não é qualquer amigo, não é qualquer agência. Juliano Coberlini é ligado a Paulo Pimenta, da Secom. Uai, peraí. Agência só não vai me falar que essa agência está sendo contratada pela Secom, né? Que aí vai ficar meio estranho. Outro lado, ambos negam qualquer tipo de irregularidade. Bom, eu espero que a agência não tenha sido contratada pela Secom. Mas a Folha nos conta que o cientista político Juliano Coberlini, amigo próximo do ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, virou sócio da Nacional Comunicação, uma das agências de publicidade que atendem à presidência da República. Coberlini é o vice-presidente da comunicação institucional da empresa, que também tem como clientes os Ministérios da Saúde, das Cidades e do Desenvolvimento Social. De acordo com os registros oficiais, ele entrou para a sociedade em março deste ano, após a posse de Lula do PT. Também foram registrados acessos do publicitário ao Palácio do Planalto em 22 dias nos 3 primeiros meses. Em 90 dias, e a gente sabe que normalmente Brasília só funciona de terça a quinta, né? É a parte do tempo. Às vezes não, né? Mas vamos botar de, deixa eu ver, 3 meses. 3 meses, temos 12 semanas. Se a gente considerar que são 3 dias, né? De terça a quinta, vai dar 36 dias. De 36 dias, 22 ele bateu o carimbo lá. Rapaz, isso aí, né? Antes dele se associar à agência. Os dados indicam a reunião seguida de almoço, no dia 19 de abril, entre Pimenta e a representante nacional de comunicação Maurício Moura, diretor do Ideia Big Data.
As agendas mostram ainda compromissos de Corbellini do Planalto após entrar na empresa em 26 e 27 de abril. A ida foi para a reunião com a equipe da agência de comunicação da FSB e assessores da SECOM. A FSB atua em comunicação e presta serviços ao governo federal, ainda um registro em 29 de maio. No final de 2022, no período de transição de governo, Pimenta promoveu uma reunião com representantes das agências que atendem à presidência. O hoje sócio da Nacional participou daquele encontro, ocorrido 3 meses antes dele se associar à agência. O que é que você fala numa coisa dessa? Ao longo depois da continuação da nota, ele só não, olha só, não tem nada de errado, não fazendo nada de errado, que isso, que aquilo, outro, etc, tudo mais. Você vê, né? Realmente a Nacional escolheu um bom sócio, um cara com um trânsito político sem igual. Não é qualquer tipo de amizade. Rapaz, você ir 22 vezes no Planalto, num período de 3 meses, como diz aqui a Folha de São Paulo, realmente foi uma boa aquisição. Se eu fosse realmente dono de uma agência, eu ia querer um parceiro assim, né? Pra ser meu sócio. Ainda mais quando um amigo de longa data do Ministério, do SECOM, né? Da SECOM, você tem uma agência de comunicação, nada melhor do que ser amigo do ministro da SECOM. Mas tudo bem, tudo bem. Ambos negaram que não tem nada de irregular por aqui. E aqui também não tem nada de irregular, mas é uma piada de muito mau gosto. O acordão que a gente comentou no dia de ontem, que é para americano ver. O Estadão fez aquele trocadilho, né? Normalmente o pessoal fala, isso daí é para inglês ver. E vejam só, hoje de madrugada, 3 da manhã, como de costume, o Estadão publica os seus editoriais. Aí tá ali, para americano ver. Na prática, acordo para eleições competitivas na Venezuela só confirma que ali vigora uma ditadura. Aí eu fui dar uma lida para ver qual é a visão do Estadão sobre o ocorrido. Será que tem relação com o que a gente comentou ao longo do vídeo de ontem, no dossiê de ontem? E aí a turma fala assim, ó. O acordo fechado pelo governo da Venezuela com os Estados Unidos em Barbados, no último dia 17, diz muito sobre a marginalidade do regime chavista. Sob a anuência do Brasil, o pacto resumiu-se ao aceite de Caracas a realização de eleições presidenciais competitivas previstas para o segundo semestre de 2024, com monitoramento de observadores internacionais. Dado o fato desse compromisso desnecessário em qualquer democracia, o mérito do acerto está no reconhecimento da ausência de liberdades básicas na Venezuela pelo próprio Maduro, algo que o governo de Lula resiste em aceitar. Gente, é um acordo, assim, do óbvio, do óbvio, do óbvio. Não, a gente vai se comprometer em ter eleições. Mas cara, isso qualquer país deveria ter, não? Se você não quer ser chamado de ditadura, qualquer país deveria ter. Mas não, foi o grande acordo. O grande acordo. E aí já no segundo parágrafo, o editorial fica muito interessante, que a turma do Estadão fala assim, ó. O limitado escopo de acordo pode ser entendido pelo diálogo ainda incipiente entre Venezuela e Estados Unidos. A retomada de conversas, pelo menos, alivia tensões desnecessárias no hemisfério ocidental. Perceba que não está falando tensão na América, não está falando tensão, sei lá, nas relações entre Estados Unidos e Venezuela, entre, sei lá, América do Norte e América do Sul. Não, Ocidente. Ocidente. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Especialmente quando conflitos no leste europeu e no Oriente Médio trazem ameaças muito mais graves à estabilidade econômica e à paz mundial. A contrapartida de Washington, que já suspendeu sanções às importações de petróleo venezuelano por 6 meses, demonstra pragmatismo. Elimina o risco potencial de desabastecimento de combustíveis durante a campanha de reeleição do Joe Biden em 2024. Levantar as sanções venezuelanas é muito mais pelo interesse dos Estados Unidos e do Ocidente do que qualquer outra coisa, gente. Foi exatamente o que a gente comentou ao longo do vídeo de ontem. O mundo ocidental, que para eles o Brasil não é Ocidente. O Brasil é o quintal. O mundo ocidental é Europa, Estados Unidos, Japão e Austrália. E ali na Nova Zelândia. O Brasil não faz parte. América Central também não. É só a turma que tem dinheiro, né? A gente é a colônia.
Então a turma, desde o ano passado, com o conflito que emergiu lá no leste europeu, vem tendo alguns problemas de energia, combustível, resolve como? De onde que vai comprar petróleo? Agora surge uma solução. Calma, o Ocidente não vai ficar na mão. E com esse novo conflito internacional, ali na região do Oriente Médio, tem ali os países da OPEP, vai dar uma confusão aqui, outra colar. Então, por via das dúvidas, vamos resolver aqui a vida com Maduro? Veja como as coisas se encaixam, né? Assim, de uma forma, assim, caiu como uma luva. Diante dos problemas que o mundo, né, enfrenta hoje, caiu como uma luva, rapaz. Parabéns aí a todos os envolvidos. A democracia, o venezuelano, o povo venezuelano, esse daí, ninguém tá ligando. Ninguém tá ligando. Ilude-se, entretanto, quem considerar esse indício de distensão entre Caracas e Washington como começo de flexibilização da ditadura chavista. Ao celebrar o acordo, o governo Biden expressou sua perspectiva de libertação de presos políticos, de dependência eleitoral, de autonomia do poder judiciário e até da restauração da democracia na Venezuela. Nada disso consta formalmente do pacto e muito menos do roteiro do regime chavista, cujo único objetivo é preservar-se indefinidamente no poder. No acordo lá, não tem nada disso. É o que diz, mas não tem nada no papel. Nada. Como gesto de boa vontade, Caracas soltou 2 presos políticos. É pouco diante de uma lista com mais de 250 encarcerados. Manteve em paralelo seu veto à disputa dos principais nomes da oposição nas eleições de 2024. A gente comentou até Maria Corina, por exemplo. O Maduro liberou a turma do MBL lá da Venezuela. É direita permitida? Aí, acusados e condenados em processos tortuosos, movidos pela administração e por um judiciário servil ao executivo, tudo sob o amparo de leis aprovadas por uma Assembleia Nacional cúmplice do regime. Novos nomes que venham a se sobressair não estarão imunes a esse mecanismo até o pleito. Então, assim, ó, se hoje surgiu um novo nome na Venezuela e esse nome se tornar inelegível, tá de boa. Porque o acordão que foi feito foi em relação à galera do passado. Os oposições lá do passado. O novo que aparecer pode ter algum problema. A total inexistência de autonomia de 2 poderes da República diante de um executivo claramente autoritário soma-se à repressão, né? A turminha do mal, né? A população que vem atuando contra a população urbana, o abuso das forças de segurança, controle da entrega de benefícios sociais, a mordaça sobre a imprensa livre. Nesse contexto, acreditar em eleições presidenciais competitivas na Venezuela em 2024 pode ser conveniente neste momento. Agrada, né? Conveniente aceitar, acreditar que isso é verdade, porque aqui é petróleo. Mas está a anos-luz de uma leitura realista sobre a preservação do domínio chavista, sob o amparo de fraudes e restrições à oposição nas últimas 2 décadas. Imaginar a redemocratização do país requer sublimação ainda maior. Passa necessariamente por enxergar o regime de Maduro tal qual é, uma ditadura. Não vai deixar de ser. Mas o maluco, até então, éramos nós. Porque vocês acabam me ouvindo e muitas vezes concordando, né? Então a gente era um maluco. Agora o Estadão falou a mesma coisa, com alguns meses de atraso, né? Porque a gente comentou sobre, no vídeo eu mostrei, né? O que a gente vinha comentando aqui, e muitos de vocês concordando, desde março. Agora eles falam. Não é o Lula, vassalo do Biden? Não é assim não. Vamos esperar aí para ver os próximos movimentos. E aí, para falar também só dos amigos do Lula aqui, rápido. Operação de busca e apreensão da PM contra o MST no Paraná encontra ferramentas e leva 10 pessoas à delegacia. Aí eu fico me perguntando, deve ser CAC, né? Deve ser CAC. Tudo legal, tudo registrado. Não espere o ministro da Justiça aparecer. Não espere o Capelli aparecer. Não espere o Silvio. Tá todo mundo desaparecido. Eles vão fingir que isso aqui nunca aconteceu. E se alguém for questionado por algum milagre do destino, eles vão falar que foi um caso isolado. Por quê? Porque o MST é amigo do petismo. Mas está ali. Polícia Militar executou 2 mandados de prisão e realizou uma operação de busca e apreensão em um assentamento do MST em Guarapuava, nesta sexta, dia 20. A PM do Estado também caminhou 10 pessoas à delegacia e prendeu ferramentas. E não é... sabe, de derrubar passarinho, não, viu? Não. Mas nem vou comentar. Deixa o MST quieto. Deixa lá. É a turma do Lula, são amigos. Foi um caso isolado. Foi tudo um caso isolado. Mas vamos lá. Ontem,
Jair Messias Bolsonaro foi lá no Pará. Aqui é um vídeo, vou tentar explicar para vocês. Aqui é a imagem, aqui na esquerda, pegando Bolsonaro saindo, né, ali chegando no aeroporto. Tem gente aqui na parte de baixo. E aqui em cima, tem um primeiro andar, também tá cheio de gente. Você ia ver, se o vídeo você ia ver. Mas acho que você acredita em mim. E aí e aqui a segunda parte é mais ou menos o que Bolsonaro está vendo. Um mar de gente dos dois lados. É o cara que tá derretendo. Aí mais pessoas colocaram mais vídeos, que o Ale Pavanelli colocou duas imagens diferentes, né? O cara que vem derretendo, que não tem mais nenhum apoio popular, né? Tá vendo que as pessoas de verde e amarelo, então acho que uma foi realmente para ver o Bolsonaro. Bolsonaro também postou aqui mais uma imagem, você viu? Mais verde e amarelo, bandeira do Brasil, lá Belém, Basílica de Nazaré. E aí, dia 19, anteontem, tinha saído essa matéria aqui no Igor Gadelha. E assim, né? Bolsonaro, ele sempre disse, sempre fez questão de falar que ele não era especialista de nada. Ele falou, cara, quando eu tenho dúvida sobre esse assunto, eu pergunto a pessoa. Quando eu tenho dúvida sobre outro assunto, eu pergunto a outra pessoa. Ele nunca falou que ele era um mestre da economia, mas algumas coisinhas ele entendia. Agora, independente, por exemplo, de Bolsonaro ser um especialista ou não na área da saúde, quando você pega as previsões que Bolsonaro fez ali, principalmente no início de 2020, diante do fecha tudo, a turma chama ele de louco. Louco, maluco, não. Sem provas, Bolsonaro fala... Lembra daquelas más notícias? Pois bem, sem provas, Bolsonaro anda fazendo previsões nada otimistas para o futuro de Lula. Então assim, especialista ele não é, mas ele normalmente costuma acertar em suas previsões. Aí tá falando o seguinte, que Bolsonaro avalia que o vento de cauda na economia brasileira, no início do mandato de Lula, deve perder tração, criando uma crise para o Lula. Nas conversas com aliados, Bolsonaro tem repetido o mantra de que a economia é quem segura um presidente na cadeira, logo, se ela não for bem, o governo pode cair. Isso aqui foi dia 19, que saiu essa notícia. Então talvez Bolsonaro falou isso daí no início da semana, vem falando isso, né, nos últimos meses, vem fazendo essa previsão sem provas. Mas mesmo sem provas, né, ele normalmente costuma acertar. Aí veja, isso foi de ontem, depois da notícia de Bolsonaro. Mas eu acho que não é isso ainda. Eu acho que Bolsonaro está falando um cenário muito pior e que eu acho que deve acontecer a partir, sei lá, início do ano que vem, lá pro meio do ano que vem, final do ano que vem, não sei, mas acho que vai rolar, vai se intensificar no ano que vem. Mas tá ali, ó. Mercado vê Brasil em recessão técnica no fim do ano, após o IBC-BR abaixo do esperado. Recessão. Gente, recessão não é quando o país está parado, é quando o país está decrescendo, viu? Tá regredindo. Lula, ó, não tem nenhuma... Não tem um fica em casa, não tem nada. Lula quebrou o país. Lula colocou o Brasil na recessão em menos de um ano. Lula que conseguiu aprovar tudo que ele queria, que aprovou uma PEC antes de assumir, uma PEC do rumo para ter dinheiro. Quebrou o país em menos de um ano. A previsão do mercado financeiro para o desempenho do PIB no terceiro e quarto trimestres diminuiu após a frustração com os dados recentes da atividade econômica. Segundo divulgado nesta sexta, o IBC-BR, o Índice da Atividade Econômica, levantado pelo Banco Central, recuou 0,77% em agosto, mais que a queda de 0,6% esperada pelos analistas. A turma achava que ia cair. Caiu mais do que a turma esperava. Além disso, também houve surpresas negativas com os resultados divulgados pelo IBGE nesta semana para o setor de serviços e o varejo ampliado. O PIB desse ano ele ainda deve bater relativamente positivo, só que as pessoas não vão lembrar. Teve uma super safra no início do ano, que até tiveram pessoas da esquerda que comentaram sobre isso, e está registrado lá no Atlas. Então, quando no final do ano, porque o PIB desse ano não vai bater negativo, não vai ter um PIB global negativo, mas a turma não vai lembrar, foi por causa da super safra do agro do início do ano. Mas vamos lá. Com isso,
Segundo pesquisa do Projeções Broadcast, feita com 30 instituições financeiras, a projeção mediana para o PIB do terceiro trimestre saiu de estabilidade, né, ficar no 0 a 0, para uma queda de 0,2 agora. E para o quarto trimestre, uma queda de 0,1. Eu acho que o Lula vai, mais uma vez, superar expectativas e vai ter uma queda maior do que o previsto. Caso essas projeções se confirmem, o país entrará em recessão técnica, já que haverá 2 trimestres consecutivos de recuo da atividade econômica. A última vez que isso ocorreu foi na pandemia. Na esteira dos dados, a G5 Partners reduziu a projeção do PIB do terceiro trimestre de alta para recuo. Embora a desaceleração para o período já fosse esperada, o economista Pedro Crispim reforça que houve fraqueza acima do projetado nos resultados, principalmente de serviço e varejo. Tem muito também da dissipação do efeito positivo do setor do agro. O agro, super safra, início do ano, que é sazonalmente mais fraco no segundo semestre, deve moderar a atividade da frente. Falamos, né? Aí, nos últimos dias também, né? O próprio Haddad vê gordura para cortes de juros e prevê um 2024 desafiador. Acho que o Haddad ficou sabendo das previsões de Bolsonaro, né? Que ano que vai ser difícil. Aí a turma que faz o L, né, os petistas, a Globo entrevistou um petistão, né? Do IPEA. Sem os 10% mais ricos, o Brasil seria um país igualitário, diz autor de novo livro sobre desigualdade. E ele tá certo, gente. O Brasil seria um país igualitário. Todo mundo seria pobre. Todo mundo seria pobre. Eu fui atrás de um dado, eu achei, para mostrar para vocês, porque aqui inclusive foi feito ali embaixo a fonte, ó. Ministério do Trabalho e Previdência, /RAIS, o PNAD, né, de 2021. A turma do Brasil em Mapas fez isso daqui para mostrar o seguinte: quanto você precisa ganhar para você estar no 10% mais ricos. Você pega o estado onde os 10% mais ricos mais têm dinheiro é o Distrito Federal. É 5 mil. Se você ganhar mais de 5 mil, você está entre os 10% mais ricos. Se você está em São Paulo, se você ganhar mais de 4.600, você está acima dos 10% mais ricos. Só que quando você olha aqui, ó, principalmente no Nordeste, Alagoas, se você ganha mais de R$ 2.300, que é menos de 2 salários mínimos, você já está entre os 10% mais ricos. A turma da Globo está defendendo acabar com quem ganha mais de R$ 2.500. Para todo mundo ficar igual, ou seja, todo mundo pobre. Entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio, é isso? Aí realmente é todo mundo igual, né? Não tem diferença. Ninguém quer falar o seguinte: não, vamos combater a pobreza. Ou então os super ricos. A turma quer sempre criar essas narrativas que é para tributar a classe média baixa. R$ 2.300 é classe média, eu acho que é classe média baixa. Não dá 2 salários mínimos. Não dá 2 salários mínimos, pessoal. Essa é a turma que tá no IPEA do Lula e que a Globo leva para bater papo. E é com isso daí que eles geram, né, várias ideias, por exemplo, para tributar, para botar imposto do pecado, por causa daquilo, porque tem que pagar. A gente tá tributando só os 10% mais ricos. Só que quando você vai ver que são os 10% mais ricos, é classe média baixa. Deixa lá, né? Parece que fizeram um L. Aí continua. 9 a cada 10 brasileiros perceberam agravamento da fome no país, diz um estudo. Mas, segundo o IBGE do Lula, que ele colocou lá o Marcinho Pokémon escolhido a dedo, o Brasil tá voando. Tá sensacional. Os preços estão caindo, tá tudo mais barato. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, IBPAD, mostra que a doação de alimentos é a ação solidária mais comum entre brasileiros. E aí eu achei um comentário nas redes sociais de uma pessoa que não só falou, mas trouxe prints. E tem até a ver com doação. Um rapaz chamado Flávio Garage. Vez ou outra ele tá sempre arrecadando dinheiro pessoal e ele presta conta tudo, ele faz doação lá, o pessoal da igreja dele. E ele tá sempre comprando, né, as cestas básicas. E ele colocou ali a nota fiscal da compra que ele fez em 2021. E aí ele colocou ao lado quanto está custando para comprar 200 cestas no mesmo estabelecimento nos dias atuais. E tá ali, ó, em 2021 gastaria R$ 12.000, 11.980. Atualmente, as mesmas 200 cestas estão custando R$ 15.154.
aumentou R$ 3.150. Então não tá a mesma coisa, né? Mas, segundo a turma do Lula, tudo bacana. Aí, o ano difícil aí que o Haddad vem prevendo, que Bolsonaro tá falando, também tá descrito aqui, ó. Congresso trava a pauta econômica e põe em risco 67 bilhões do plano do Haddad para zerar o déficit. E, gente, tá óbvio que esse déficit não vai ser zerado, né? Mas tá mais que óbvio. No governo, além da preocupação com a votação dos projetos, existe um receio das propostas serem muito desidratadas. Isso vai acontecer. As propostas que vão passar, alguma coisa vai passar, isso é óbvio. O governo precisa arrecadar impostos, o governo precisa fazer alguma coisa. Então, bicho, não adianta. Vai ter alguma coisa, mas deve passar com alguma forma, sei lá, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho colar. Então, ainda que passe 67 bi, mas não vai arrecadar de jeito nenhum. Mas vamos lá. O governo deve tanto que pega dinheiro de investimentos para financiar a dívida de Campos Neto. Lula que fala tanto, não, que gasto, não é despesa, não é gasto, é investimento. Investimento não é gasto. Não, tem que investir. Só que para você investir, você tem que ter o dinheiro. E o dinheiro que o Lula tá gastando demais, né? Tá precisando fazer um pouquinho de corte para sobrar, para manter a balança comercial, né? Segurar a questão fiscal do país, para tentar reduzir a dívida, porque não dá para o país ficar pegando todo o dinheiro que produz, que em tese deveria ser uma sobra, para pagar juros da dívida. Só para pagar juros e a dívida não sai do lugar. E é o que está acontecendo. Então, quando você tem um rombo fiscal, o que acontece? A dívida aumenta. Se a dívida aumenta, os juros da dívida também aumenta. E não saímos do lugar. Pelo contrário, só fica pior. E com menos dinheiro para ser investido. Deixa eu só ver aqui um negócio por um segundo. Mas vamos lá. Vamos para alguns eventos que aconteceram ontem. E tem algumas coisas muito interessantes. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais engraçadas no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre o veto do marco temporal, uma besteirinha aqui, uma besteirinha acolá, a coisa que eu iria mostrar para vocês. Espero que tenha baixado aqui o vídeo. Pera aí. Aqui, ó. Se liga só. Falta de licença para construir uma escola, falta de licença para fazer uma estrada, para trabalhar, são algumas das reclamações de moradores de uma reserva extrativista no Acre. Senadores da CPI das ONGs foram até lá investigar. É difícil você olhar para o seu filho e dizer, mãe, eu queria ir para a escola, eu queria ter uma vaca para me tomar leite, porque esse é o direito que vocês da ONG, CNBio, IBAMA, não nos dão. Esse é o depoimento de uma moradora da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Os vizinhos também reclamam que são ameaçados e não recebem licença para trabalhar. A reserva foi criada em 1990. As famílias extrativistas vivem no local de forma legalizada, mas as atividades na área devem ser autorizadas pelo ICMBio. Segundo os parlamentares, não é permitida a construção de escolas e a única ponte que dava acesso a um colégio fora da reserva foi destruída pelo Instituto porque a madeira usada não era legalizada. O comando da CPI das ONGs foi verificar de perto as denúncias contra o ICMBio. Nesta sexta, senadores ouviram mais relatos durante uma audiência pública em Rio Branco. Essa reserva bonita é para inglês ver. Na verdade, o que existe é um povo oprimido, sem renda, querendo se libertar e não sabe como, porque não pode sair da reserva. Os trabalhos da CPI foram prorrogados até 19 de dezembro. O relatório final deve apontar que até 90% do dinheiro das ONGs que atuam na Amazônia vem de fora do país. 5 ONGs passaram pela CPI. Elas juntas somam mais de 2 bilhões de reais. O que esse dinheiro fez com a vida da população amazônica? Nada. O ICMBio não quis comentar. Na próxima quarta, os senadores vão visitar os índios parecis, no Mato Grosso. Gente, tá todo mundo observando o que tá acontecendo lá fora. E o nosso país, todo dia, tem um problema. Fora os problemas que já existem há décadas, há séculos. A turma da CPI das ONGs foi lá no Acre. A Bandeirantes comentou.
Quantas pessoas estão vendo? Não sei. A Band não tem o mesmo alcance que tem o Jornal Nacional. O William Bonner, ele é cúmplice, né? Ele tá do lado das ONGs. Total certeza. A Globo também. O pessoal tá falando que a prefeitura que construiu uma escola, porque não tem escola. Só que o ICMBio não deixa. Que é a turma da Marina Silva, que é a turma do Lula. As pessoas estão sem estudar porque o Lula não deixa. Porque a turma do ICMBio não libera a licença. Tinha uma ponte para ir para a escola que ficava 20 quilômetros. A turma derrubou a ponte. Por quê? Porque a madeira é legal. Aí eu te pergunto, rapaz, a ponte já tá lá. Já tá lá a ponte. Já resolveram um problema. Você destruir a ponte vai resolver o quê? Nada. Mas essa é a sanha persecutória dos amigos da Marina Silva e da turma do Lula. Isso daqui não choca a população. Isso daqui não tem a mesma repercussão que os conflitos internacionais. Eu até entendo que a internacional você vê um monte de fotos, você vê um monte de imagem, o pessoal perdendo a vida. Mas, gente, olha a situação que está acontecendo dentro do Brasil, afligindo inúmeros brasileiros que têm a terra, mas não pode usufruir. Aqui não é um caso que a turma está pedindo benefícios. Não é que a turma está pedindo ajuda do governo para asfaltar uma rua. Não. Já estava lá. Eles tiraram o direito da turma estudar, porque quebraram a ponte. Aí, o Amazônia Luta ali, ó. Não permitir crianças ter acesso à escola é algo desumano e que tem que ser judicializado. Mas vai recorrer a quem? Ao Ministério Público Federal? Que é a favor, por exemplo, do marco temporal? Tá cada dia mais, né, sei lá, tomado por ideologias de um lado e de outro. O ICMBio não quer comentar? Ele deve comentar. São senadores em uma CPI. Não tem o que querer, cara. Tem que falar. Tem que trazer uma resposta. Não queremos comentar. Mas como assim? Cadê aqueles princípios da administração pública, da transparência, de servir a população de esclarecimentos? A turma do Lula não tá nem pra nada. Aí, o Plínio Valério fez uma postagem também sobre isso, comentando, ó. Na diligência, a reserva Chico Mendes, moradores contaram que a prefeitura quer construir uma escola, mas o ICMBio não dá licença. Tem uma escola a 20 quilômetros fora. Moradores construíram uma ponte para 70 crianças chegarem à escola. O ICMBio cortou a ponte porque a madeira não era certificada pelo ICMBio. Não era certificada. A terra é deles. Não pode usar. Você não pode fazer. Você não pode fazer. A terra não é sua. Não existe propriedade privada. Não tem mais nada. Aí o Plínio Valério apareceu também nas redes sociais. E aí eu às vezes gosto de trazer algumas postagens críticas para fora da direita para mostrar o seguinte, que a gente está diante de algumas situações tão absurdas que você não precisa ser de direita para você ver o absurdo que está acontecendo. Só o petista mesmo, raiz, aquele gado do Lula que não enxerga. Mas você vê aqui, ó, é um cara de esquerda. É o Força, que é o Rubens Gonzalez. Os vetos de Lula ao marco temporal não atendem os anseios dos povos indígenas, condena todos à fome e misérias eternas, relega os povos originários a meros figurantes para que as ONGs assaltem o país de uma vez por todas. Lula é um crápula, um agente colonialista. Tradução, é o vassalo do Biden. Todo mundo está percebendo. Aí, escuta o Plínio Valério. Nós estamos hoje aqui no Acre, no município de Chapuri, na reserva filipina, Verde Floresta. Aqui quem manda aqui é o ICMBio. Mas olha quem manda no ICMBio. Ó, olha lá. WWF. Você vê aqui que é o ICMBio que comanda tudo, mas quem manda mesmo é WWF. Aquilo que eu vim dizendo para vocês. É o dinheiro que vem de uma ONG que paga esse pessoal para isolar. Nós estamos aqui na reserva, a gente está vendo a pobreza de quem mora aqui. Tudo aquilo que a gente diz para você, a gente pode comprovar aqui. Isolam, tornam reserva e deixam ficar ao léu. Vivendo do quê, né? Não tem renda, aqui não tem como. E é proibido tudo para eles. E onde é proibido tudo, né? Tudo se faz, é permitido tudo. Isso é mais uma prova de que a WWF está por trás dessa gente aí. Acre, município de Chapuri, reserva Chico Mendes. Gente, é uma placa do governo federal. República Federativa do Brasil, Reserva Extrativista Chico Mendes, Núcleo Base, Verdes Florestas.
Até aqui, ó, ICMBio. E aqui embaixo, por que WWF tá na placa do governo federal? E aí, quando você proíbe tudo, olha esse ponto que ele tá falando, você proíbe, você bloqueia, as pessoas vão fazer o quê? Nada. Não tem como fazer. Daqui a pouco, o que vai acontecer? A turma vai embora. E a terra que é isolada vira fantasma. Não tem mais ninguém. Se não tem mais ninguém morando, ó. Aí a gente pode trazer, né? Os verdadeiros moradores no futuro próximo. Os verdadeiros exploradores. Aí veja, que agora a gente fala um pouco do marco temporal e essa questão do isolamento proposital. Lula veta marco temporal e sanciona apenas um terço do projeto. Um texto que não diz nada. Entre os pontos barrados está o cerne da proposta, que prevê que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada pelos povos originários já na época da promulgação da Constituição em 1988. Pelo trecho, os indígenas que não estavam nas áreas até a data não teriam direito de reivindicá-las. O Lula vetou. A parte principal que diz que, ou tá lá desde 88, então esquece. Entre os demais pontos vetados estão artigos que flexibilizam a exploração de recursos naturais e a realização de empreendimentos dentro de terras indígenas por terceiros, ambientalistas e o movimento indígena viam brechas, né? Os zongueiros falaram para Lula que existiam brechas para permitir atividades como garimpo, agropecuária, abertura de rodovias, até aí tudo bem. Você fala, não, beleza. O ongueiro tá preocupado que o garimpeiro malvadão vai lá. O ongueiro tá preocupado que o pecuarista malvadão vai lá fazer uma grilagem de terra, colocar gado. O ongueiro tá preocupado que vai abrir uma rodovia, aí vai passar um monte de carro, vai atazanar a vida do indígena. Só que aí, olha só. A turma também via com preocupação os ongueiros que o Lula serve. Preocupação porque ia permitir linhas de transmissão de energia com instalações hidrelétricas. Gente, qual o problema de passar um poste? Qual o problema de passar um poste? Me diz. Tem um poste, só isso, um poste. E normalmente é linha de alta transmissão. Não é o poste que você tem aí perto de sua casa. É aquelas torres. Qual o problema disso? E, inclusive, essas coisas de poste são projetos, na maior parte do tempo, de integração nacional. Em projetos de interesse da soberania nacional. Assim como hidrelétricas. Ou seja, o Lula está impedindo a autossuficiência energética brasileira. Que o Brasil, se o Brasil quer se desenvolver, se o Brasil quer ter mais indústrias, se o Brasil quer ter mais empresas, o Brasil vai precisar gastar mais energia. E vai vir de onde? Cadê o Lula da transição verde, da transição ecológica? O Lula é um vassalo do Biden, que serve a organismos internacionais. Além de contratos com a iniciativa privada e não indígenas para os empreendimentos. Entretanto, permaneceu o texto que libera os indígenas, caso queiram, para contratarem pessoas para trabalhar em suas terras. O governo também vetou o artigo que dava aval para o contrato, para o contato com povos isolados para prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública. Não, o Estado precisa fazer algo que é de utilidade pública. Não, mas o povo está isolado. Deixe isolado. Não vai. Não vai. Esse é o Lula. Vassalo do Biden. Aí eu falei pra vocês que teve uma coisa que passou desapercebido. Não ganhou os jornais, as notícias. Mas eu fui... Na verdade, eu ouvi uma pessoa que me contou. Falou, cara, tu viu isso daqui? Eu falei, não. Eu falei, não acredito. Ele falou, é verdade. Eu falei, não acredito. Vai. Ele olha. Aí eu fui olhar. Eu falei, meu Deus. Ministério dos Povos Indígenas celebra veto do presidente Lula ao PL do marco temporal. Aqui é uma fala da Sônia Guajajara, a ministra do Lula. Nós podemos considerar uma grande vitória os vetos aqui apresentados pelo presidente de reafirmar a decisão do Supremo e de garantir essa coerência do governo, a coerência do governo com a agenda indígena, com a agenda ambiental e com a agenda internacional, disse a Guajajara, coletiva de imprensa. O Lula mostra que ele está coerente com a agenda internacional. Você está vendo aqui a agenda do Brasil
agenda de desenvolvimento nacional, a agenda de melhoria da vida da população brasileira, não tem espaço para o Brasil. O Lula odeia o Brasil. O Lula e o PT, eles odeiam o Brasil. Eles odeiam. Até a cor do partido, das bandeiras que eles levantam é vermelha. Eles odeiam o Brasil. E tá aí. É a agenda internacional que eles servem. Aí eu tava passando também, no bisu lá, né? As confusões na esquerda, olhei assim e falei, ih, rapaz, a turma tá brigando. Aí eu vi lá o Gustavo Castanhão. Já falei pra vocês, filiado ao PDT, esquerda, não tem o que questionar. Não é um bolsominion que está falando isso. Traição do dia. O governo Lula está vendendo o futuro do Brasil por 12 bilhões de euros, enterrando para sempre a possibilidade de nossa reindustrialização. Baratinho não, mas uma bolada para as ONGs petistas. Eu falei, rapaz, o que é isso? Aí eu vi ali, né, o Lula com a Ursula von der Leyen, presidente lá da União Europeia, Bruxelas. Eu falei, eita, o que é isso aí, né? E agora o Twitter não mostra mais o link, mas é uma notícia do UOL. Aí eu fui ver, né? Notícia do Jamil Chad, que antigamente a esquerda falava que era um porta-voz da OTAN, ou seja, era um vassalo do imperialismo. Mas agora o Jamil Chad sabe de tudo do petismo, porque o petismo agora serve ao Biden. Eu digo, gente, eu até repetir, né? Quando eu falo assim, o Lula serve ao Biden, não é que ele serve ao Biden. Ele serve ao grupo político que o Biden está alinhado. A gente faz de forma mais irônica. Que grupo é esse? É o que se chama de globalismo. É o que se chama de globalismo. É o que a turma chama. Não, é isso aí. O Lula não tá alinhado, o bloco, o Brasil. Não, ele tá alinhado. Tá seguindo toda a agenda do que a turma chama de globalismo. Mas tá ali, ó. Brasil propõe fundo ambiental com 12 bilhões de euros para fechar o acordo com a União Europeia. Vamos fechar o acordo? Esse acordo é ruim pro Brasil. Mas faz um fundo aí com 12 bilhões que a gente fecha. Esse Lula é demais, viu? Aí veja, como isso daqui encaixa, inclusive, com as falas do próprio Lula, mas ainda mais com as falas do Haddad e do Alckmin. Vocês vão lembrar, não sei se alguns devem lembrar. Você lembra quando eles eram com esse papo de neo-industrialização e o próprio Lula e Alckmin escreveram juntos? Lula não escreve porcaria nenhuma, mas publicaram um texto lá no Estadão que está assinando com Lula e Alckmin. Não foi, eles escreveram. E eles estão falando de neo-industrialização. E eu falei, olha pessoal, a esquerda, ela não usa nenhum termo de forma aleatória. Se a esquerda está falando neo-industrialização, é porque isso daqui é uma coisa específica. Não confunda neo-industrialização com reindustrialização. Reindustrializar é desenvolver as indústrias. E acabou. Neo-industrialização é alguma coisa extra. E aí quando você via o que o Haddad falava, o que o Alckmin falava, não. É a nova indústria. É a indústria verde. É a indústria ESG. É a indústria do baixo carbono. Eu falei, vai vento. Aí, olha o acordo do Lula. A proposta feita pelo Brasil para fechar um acordo comercial com a União Europeia prevê um fundo de 12 bilhões de euros para ajudar os países do Mercosul a implementar políticas ambientais e redução de desmatamento. O texto do projeto, que vinha sendo mantido em sigilo, foi obtido com exclusividade não pelo UOL, é pelo Jamil Chad, porta-voz da OTAN. Segundo a proposta, as ações devem incluir recursos financeiros e programas de capacitação para apoiar os países do Mercosul. Ou seja, o que é programa de capacitação? É curso, seminários, é isso. Quem que faz isso? Ongueiros. Ongueiros! Ou seja, os 12 bi, uma parte tá certa, é para os ongueiros. O projeto ainda sugere que os governos europeus ajudem a pagar pela conservação das florestas. Pelo texto, fica estabelecido que as autoridades reconhecem que os países do Mercosul necessitam do apoio da União Europeia e dos meios apropriados para avançar em suas políticas nacionais e compromissos internacionais relativos à mitigação e adaptação às mudanças climáticas e seus co-benefícios, objetivo de perdas e danos para lidar com a perda da biodiversidade, conservação e restauração de florestas, de acordo com a legislação interna de cada país sobre o assunto, bem como os compromissos internacionais aplicáveis. O texto ainda fala na importância de integração do desenvolvimento sustentável nas relações de comércio
Isso inclui incentivar o comércio de produtos naturais obtidos de forma sustentável. O que é sustentável, eu não sei. Acho que é o que o Lula quer que seja. O acordo também prevê maiores oportunidades de acesso ao mercado para produtos obtidos de forma sustentável. Aí veja, você tem um fundo, exato, além da capacitação, né, para incentivar mudanças, né? Também transição energética. Precisa da transição energética, né? Gente, o que é mitigação climática? É você emitir menos carbono, aí você tem a neoindustrialização. Ou seja, no final do dia, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um fundo de 12 bilhões de euros para os amigos do rei utilizarem para comprar produtos verdes, implementar produtos verdes, financiar políticas públicas verdes e a União Europeia e o Brasil, ambos os países devem incentivar, ou seja, dar prioridade para quem é verde. Para quem é verde. Aí eu não vou usar esse argumento, não. Não vou usar argumento bíblico. Mas o que vai acontecer aqui no final do dia? Quem for verde vai vender. Quem não for verde não vai vender. Lula. Você acha que qual a indústria que vai se adaptar a isso? A BRF, que gastou nos últimos 2 anos mais de 400 milhões de reais para conseguir rastrear toda a sua cadeia de produção, ela vai conseguir provar que ela é sustentável. Será que o pequeno produtor consegue provar que ele é sustentável? Ele tem que provar. Não é só ele falando, não, prove. Prove que todas as pessoas que você compra, seus produtos, o CAR dele está legalizado, a forma, está tudo legalizado. Prove. Pô, não tem como provar? Então não posso falar que você é verde. Mas a BRF Foods, que já gastou 400 milhões, ela consegue provar. E o Lula falou que a gente tem que incentivar a BRF Foods. É a hora de nós voltarmos a apoiar os nossos grandes campeões nacionais. Faz o L, né? Faz o L. Vocês estão entendendo? Eu acho que vocês já entenderam, né? Mas quem não entendeu, acho que hoje está ainda um pouco mais fácil de entender o que eu venho comentando. Olha como essa agenda verde é o pilar central do governo Lula para avançar com toda a sua agenda de controle. Isso daqui não é uma forma de ditadura? Isso daqui não é uma forma de distorcer as relações de comércio? As relações comerciais? Não é isso daqui? Não é uma intervenção estatal na economia para favorecer a criação de oligopólios? 12 bilhões de euros. O Brasil tem preço e tá barato. Mas vamos lá. Vamos, que ainda tem muito mais. Que vai se conectar. Porque sempre tem alguma força transnacional atuando contra os verdadeiros interesses da sociedade brasileira. Anteontem, isso aqui circulou bastante e ficou martelando em minha cabeça. Porque eu falo, bicho, eu não compro mais nenhum grupo desse. Eu perdi a fé nesses grupos. Hoje eu só tenho fé na tia do Zap, no tio do churrasco, os primas e o afegão médico. Só. Perdi a fé em todo mundo. Ô, nossa ideia, vai pra casa do chapéu. Sai de perto de mim. Tira meu nome de tua boca. Aí eu tô vendo ali, né? O pessoal comentou, saíram algumas notas. A gente vai falar sobre elas. E você vê como é engraçado. E como o teatro das tesouras, ele já tá aí. Ele já tá aí. Não é que eles estão tentando recriar. Já tá aí, gente. O teatro das tesouras já tá aí. A polarização de mentira já foi criada. A Isabela Camargo, que é do Globo, ela fez um tweet e recebeu uma checada que fala assim, ó, OCDE aponta viés deve ser política, né? Botou política, viés político da Operação Lava Jato em relatório sobre corrupção, em primeira mão no blog da Andréa Sadi. Ela tomou uma checada. O viés político apontado pela OCDE faz referência às decisões do TCU e CNMP contra juízes e procuradores que atuaram na Lava Jato. O relatório também dá ênfase na decisão de um ministro da corte. Coloca ali a notícia do UOL e a notícia do CNN. A Andréa Sadi, ela dobra a meta. Ela dá RT na Isabela Camargo e fala, ó, exclusivo no blog. Pela primeira vez, o OCDE aponta viés político da Operação Lava Jato em relatório de corrupção. E ela recebe a mesma checagem.
Só que eu falei, irmão, olha só. A OCDE não tá do nosso lado. E Moro, em defesa dos procuradores, do Deltinha. O Deltinha é um descarado. Eu não quero no discurso desses descarados mais por nada. Eu não tenho síndrome de Estocolmo. A direita tem. Mas sim tem. Mas vamos por partes. Tá aqui a nota. A OCDE está preocupada e vai monitorar impactos da decisão de Toffoli sobre a Odebrecht. E teve a nota do UOL. E aí? A OCDE falou que tem viés político da Lava Jato? Ou a OCDE falou que tem viés político do TCU, CNMP e do Supremo? O que foi que o OCDE realmente disse? Vamos olhar, né? Vamos olhar a nota do OCDE. Vamos deixar de preguiça e vamos olhar a nota do OCDE e ver como a direita tem síndrome de Estocolmo. Quando você vai lá, né? Começa a nota. Ela vai apontando, em tese, fatos, e esses fatos, para você reforçar os fatos, você cita matérias. Toda vez que aparece um número aqui, né, suspenso, cadê aqui, ó, PMC 17, tá um pouquinho mais alto, o 18, o 19, o 20, toda vez que aparece alto, tá citando a matéria. Então, a nota do OCDE cita, né, ela vai construindo uma série de fatos, e depois ela pega esses fatos e faz o comentário dela. Enfim. No item 23, que ela, em tese, discorre sobre alguns fatos, no item 23, aqui na parte mais abaixo, quando começa aqui, ó, em setembro de 2023, pouco antes da adoção deste relatório, o ministro da Suprema Corte decidiu que as provas obtidas por meio de acordo de leniência de 2006 da Odebrecht não poderiam ser usadas em outros processos criminais. Embora a decisão não tenha atacado diretamente o acordo de leniência em si, relatos da mídia indicaram que a decisão levantou dúvidas por parte de vários advogados brasileiros quanto à validade do acordo de leniência. Ó, tá citando uma preocupação em relação a que o ministro falou. Vai na linha do que a CNN disse. Aí, depois de apresentar esses fatos, no final da página 12, início da página 13, tem um comentário da OCDE. Aqui na parte de baixo, mais especificamente quando começa aqui, ó, the lead examiners encourage Brazil to... Aí tá aqui, ó. Os examinadores líderes incentivam o Brasil a usar sua experiência comprovada na investigação de casos complexos de corrupção transnacional para aplicar com mais rigor as leis contra o suborno estrangeiro e infrações relacionadas. Além disso, após a recente decisão de um ministro da Corte Suprema relacionada às evidências obtidas no acordo de leniência do Odebrecht, os examinadores líderes, ou seja, a turma da OCDE, recomendam que o grupo de trabalho acompanhe as potenciais consequências que essa decisão pode ter nos acordos de leniência do Brasil em casos de suborno estrangeiro, em particular no que diz respeito à sua segurança jurídica. Eles também recomendam que o grupo de trabalho acompanhe as potenciais consequências que essa decisão pode ter na capacidade do Brasil de fornecer e obter assistência jurídica mútua em casos de suborno estrangeiro. Ou seja, quando a nota da CNN, que a gente comentou, que está aqui embaixo, fala que, ó, a OCDE está preocupada com a decisão lá da Corte Suprema, isso é verdade. Mas só porque essa nota é verdade, significa que o que a Andréa Sadi falou é falso? Será que as duas coisas não podem estar acontecendo? Será que a OCDE não pode ter criticado a maior corte brasileira, mas também criticado o Moro? O Deltinha? Será que não? Vamos voltar para a nota. Aí você vai descendo. Item 184. Em 2019, a mídia obteve acesso a mensagens privadas trocadas entre procuradores federais e um juiz federal envolvidos em uma força-tarefa da Lava Jato. Tá falando do Deltinha, tá falando do Moro, encarregado de investigar e processar várias infrações, incluindo suborno estrangeiro. Essas mensagens mostram que os procuradores federais e o juiz federal agiram com viés político em casos envolvendo diversas figuras políticas nacionais. Concluindo que o juiz havia violado seu dever de imparcialidade, o Supremo anulou várias condenações de outras decisões proferidas contra indivíduos específicos.
A politização e a falta de neutralidade reveladas por essas mensagens também levaram à descontinuação do modelo das forças-tarefa. O Brasil enfatiza, que é também nesse contexto, que a Lei de Abuso de Autoridade foi aprovada pelo Congresso Nacional com o objetivo de proteger os direitos dos réus a um julgamento justo. Aí, após esse comentário, tem o 184, vai até as 200 e poucos comentários, e aí a OCDE traz a opinião dela no final da página 56, início da página 57, mas antes de mostrar, que eu falei para vocês, ó, quando aparece um número suspenso, aí fala, né? Por exemplo, aqui é uma notícia, ó, Metrópolis, a data, Revista Piauí, Folha de São Paulo. São as citações. Olha a outra citação que também está na nota da OCDE. Transparência Internacional. A transparência também está aqui. A Transparência Internacional também é referência para a OCDE. Mas vamos voltar. Aí, nessa parte aqui de baixo, ó, já nesse segundo parágrafo, começa realmente o segundo parágrafo. The lead examiners recommend that Brazil take all necessary. Os examinadores líderes recomendam que o Brasil adote todas as medidas necessárias como questão prioritária para garantir que os fatores proibidos pelo artigo 5 da Convenção não possam, sob nenhuma circunstância, influenciar a investigação, acusação e resolução de casos de suborno estrangeiro ou comprometer de qualquer outra forma a independência dos promotores, incluindo, primeiro, estabelecer salvaguardas para proteger o Ministério Público Geral contra a politização ou percepção de politização. Ó, tem que fazer isso, estamos recomendando. Protejam o MP de ser politizado. Outra recomendação da OCDE: reforçar garantias contra possíveis viés políticos por parte de agentes da lei. A OCDE está preocupada com Deltinha? Está preocupado com o Moro, como eles agiram no passado? Mas, até hoje, porque o Moro colocou o Lula na cadeia, a turma acha que o Moro é um cara bacana. A turma assim fala, meu Deus, gente, até quando? O que mais precisa acontecer nesse país para as pessoas entenderem? Ó, esse cara, ele tá do lado do Brasil. Essa pessoa não tá. Tá contra. Bem como contra o possível uso arbitrário de medidas disciplinares ou de responsabilização como meio de retaliação contra promotores envolvidos em ações sensíveis de combate à corrupção e ações relacionadas. Aí o Deltinha, aquele descarado, ele pegou essa parte em vermelho para falar, olha, a OCDE está me defendendo. A OCDE está reclamando da forma que eu fui perseguido. Não, mas a OCDE também está falando, cara, das suas mensagens vazadas, do que você aprontou. Vocês gostam do Flávio Dino? Eu acho que não. Vocês sabem que é o irmão do Flávio Dino? Vocês sabiam que ele é o procurador da República? Vocês sabiam que em 2017, o Deltinha recebeu uma mensagem do Cláudio Dantas, que agora tá na Jovem Pan, perguntando, e aí, Deltinha? Quem é o candidato de vocês pra gente poder dar aquela força no antagonista? Aí o Deltinha falou, peraí que eu vou falar com o Boquita, que era lá o Carlos Lima. E aí, Boquita? Que é o nosso. O Boquita falou 2 nomes. Um era o Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino. Esse é o Deltinha aí. Mas ele mudou. Ele agora tá lá no Novo. O verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Até quando a direita vai ficar nessa? Não! Temos que nos unir. Com o quê? Essa turma não quis se unir no passado. Assim, é tão óbvio que o cara falou, temos que nos descolar do Bozo sem perder o apoio dos eleitores do Bozo. Aí lá vai os eleitores do Bozo apoiar o cara, porque temos que nos unir. Ser o Bozo. Meu Deus, gente! Deixa de... Assim, é sério, a galera odeia vocês. E o povo bate palma. Não, porque o Deltan criticou quem eu não gosto. Então ele tá do meu... Mas calma que tem mais. Essa aula do OCDE é sensacional. Por isso que eu falei que eu perdi a fé em tudo. Ele fala critica o Deltinha na 184, né? Que fala dos vazamentos das mensagens. Aí na 185, na seguida, tem outra mensagem ali, ó. Veja que tem... TI-BR, né? Ó. TIBR, que é Transparency International Brasil. Se liga. Aí eu traduzi esse texto. Isso daqui é um fato. Segundo a OCDE, isso aqui é um fato. Além disso, entre 2019 e 2022, ou seja, durante o governo Bolsonaro, a ONG estrangeira
financiada pelo Jorge Soros e a Fundação Ford, a Transparência Internacional, que são amigos do Deltinha, compartilhou vários relatórios com o grupo de trabalho, ou seja, compartilhou o relatório com o CDE, nos quais enfatizou a crescente politização do Ministério Público Federal nos últimos anos. De acordo com a Transparência Internacional, o mandato do atual PGR, ou seja, o Aras, tem sido marcado em particular por interferência política indevida em investigações de alto perfil. Segundo a Transparência Internacional, os amigos de Deltinha, eles contaram para o CDE que Bolsonaro está interferindo no Aras. Qual foi a interferência? Qual foi a interferência que teve? Embora esses incidentes não estivessem relacionados a casos de suborno estrangeiro, a Transparência Internacional sustenta que eles têm o potencial de reduzir a capacidade institucional do Ministério Público e sua autonomia para investigar esquemas de corrupção envolvendo políticos, empresários, proeminentes e reverter o envolvimento das autoridades e instituições brasileiras no combate à corrupção. As alegações da Transparência Internacional são apoiadas por vários artigos da mídia. Jornalistas também reconheceram essa situação durante visita em loco. Os jornalistas falam que o Aras é parcial, porque Bolsonaro está interferindo na PGR. Olha só, é o que o CDE disse. Mas vai lá, abraça o CDE. É aquela organização, né? Dos países desenvolvidos, nós queremos estar na CDE. Eu não. Eu não. Sai de perto de mim. Eu tô do lado do Brasil e apenas. Tia do Zap, tio do churrasco, primas, e o afegão médio. Acabou. Não quero mais nenhum grupo desse perto de mim. Com o novo governo eleito, tendo assumido um cargo em janeiro de 2023, e o mandato do então PGR encerrando-se em setembro de 2023, os participantes da visita em loco indicaram que estavam aguardando sinais de mudança que eram prematuros para discutir neste momento. Na opinião deles, a escolha do próximo PGR será um importante indicador da direção futura do Brasil. Vocês viram tudo que o governo Bolsonaro fez. Vocês viram com o olho de vocês. A OCDE falou que foi um lixo. Foi uma regressão. Que o Brasil piorou no governo Bolsonaro. Vocês viram com o olho de vocês. Aí você escolhe. Você pode acreditar nos seus olhos ou você pode acreditar na OCDE. Aí agora você percebe que a Andréa Sadi e a CNN, os dois estão certos, e que os petistas tomaram o lado da Globo porque não gostam do Moro. O antipetista tomou o lado do Moro porque não gosta do Lula. E os dois são iguais. E os dois são iguais. E o Teatro da Tesoura tá aí. E você caiu na polarização. Da de mentira. Porque é um que odeia o Brasil com outro que odeia o Brasil. E tão unidos. E você tá defendendo essa turma. O que realmente tem que acontecer no Brasil é o seguinte, ó. É as pessoas que estão do pró-Brasil e anti-Brasil. Pró-Brasil e anti-Brasil. Aí só pra relembrar a ATI, que é quem forma ao CDE, quem é a Transparência Internacional, só para relembrar, no início deste mês, comentei sobre a notinha que saiu do nosso Deltinha. Deltinha e diretor de ONG combinavam notas públicas com teses lavajatistas. Sabe quem é esse diretor? É o diretor da Transparência Internacional no Brasil. Essa mesma Transparência Internacional que falou que o governo Bolsonaro foi uma regressão, foi um lixo. Que Bolsonaro interferia na PGR com o Aras. Ah, o Aras. Deve ficar com a de Lindora também, né? Deve ser. A notícia é muito maior do que isso. Tá no início do mês. Aí, pra relembrar também, 2020. O desmonte no combate à corrupção começou. E os resultados se refletem na pior posição do Brasil na série histórica. Divulgado pela Transparência Internacional. Segundo o Deltan Dallagnol, em janeiro de 2023, o Brasil estava pior do que nunca. Janeiro de 2020. O início do segundo ano do governo Bolsonaro, o Brasil estava pior do que nunca. Como? Depois de um petrolão, depois de um mensalão, depois de tudo que foi revelado pelo PT, como o Brasil estava pior. Mas está segundo o Deltinha. Mas vamos bater palma, gente. Vamos. O Deltinha tá contra o Lula. Não, vamos. Ele mudou. Ele agora é o líder do verdadeiro Partido Conservador do Brasil, que é o Partido Novo, que mudou de cor, não pelo que acredita, mas porque fizeram uma pesquisa e viu que é mais fácil de enganar as pessoas colocando a cor azul. Como é que você muda as cores de um partido por base de uma pesquisa? Não por baixo nas suas crenças, das suas não é convicção, não é crença, é pesquisa. É tudo assim, como a gente pode influenciar mais. Não é convicção, cara. Essa turma não gosta do Brasil. Não gosta, gente. 25 de janeiro de 2022.
A transparência internacional é clara sobre o motivo de fracasso do Brasil. O país sofreu retrocessos no arcabouço legal institucional anticorrupção do país por força de ações do governo federal. O governo Bolsonaro acabou. E a turma esquece. Aí pra lembrar, ó. Olha quem financia a transparência internacional. Fundação MP Society, Fundação Ford, Gordon Betmul, Luminate, a própria WWF que a gente falou antes. Aí calma. Fernando Henrique Cardoso, quando abriu o Sebrap, se lembra lá, a gente comentou a semana passada, muita gente viu. Foi com 180 mil dólares. Era muito dinheiro ali em 69, hein? 1969. Vamos botar arredondado até mais. 200 mil dólares. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Deltan admite erro sobre fundo da Lava Jato e critica argumentos de Toffoli sobre Odebrecht. Ele admite um erro. Sabe qual era o erro? O Deltan ia criar, basicamente, uma ONG que seriam repatriados para essa ONG, para esse fundo, não 200 mil dólares, como foi o Sebrap. Se você corrigir os 200 mil dólares, vamos corrigir jogando lá pro alto. 200 mil dólares em 69, hoje seriam 20 milhões de dólares. Óbvio que não é. Mas vamos botar 20 milhões, será muito dinheiro. Imagina tu ter uma ONG com 20 milhões de dólares. Sabe quanto é o valor que essa ONG ia ter? 2 bilhões de reais. É o fundo da Lava Jato. Você já imaginou o que o Deltan ia fazer com isso? Os custos? Como ele ia combater a corrupção? Esse think tank? Se você acha se você acha que 2 milhões faz diferença, 20 milhões faz diferença, tu já é com 2 milhões pra, né, defender e avançar com a pauta anticorrupção no Brasil? A polarização já está acontecendo e as pessoas já caíram. Porque a turma não aprende. Mas não aprende. Aí eu quero ver só se a CDE, ela já vai se pronunciar, porque o Aras não é mais o PGR. O PGR vê claro o viés político e se posiciona contra a abertura de inquérito sobre relógio de Lula. Aí a Bárbara coloca ali nesse do painel. Relógio de 80 mil, usado por Lula, não consta em lista de presentes oficiais. Que é o Piaget. Vai lá, pessoal. Abraço a CDE. É o grupo dos países ricos, né? Temos que fazer parte dele. Vamos seguir as regras da OCDE. É do bem. Confia. É tipo a ONU. Confia. É pelo bem do Brasil. Confia que é pelo bem do Brasil. Vai lá. Leva o Moro junto. Dá um passeio com ele. Né? Tem pena. Pega no copo, porque ele prendeu o Lula, né? O Teatro das Tesouras já foi criado. A turma já tá caindo. Depois de todo o esforço, tudo que a turma sofreu, bicho. Toda a perseguição que acontece, isso me dói no coração. Eu falo, cara, as pessoas nunca vão perceber que elas estão sendo usadas. Que no final do dia, quem está sendo usado são as pessoas que realmente levam esse país nas costas. Mas assim, arrastando. Todo dia sofrendo, com 1001 preocupações, com tudo que ela deveria ter, ela não tem, que o governo não entrega nada. Se ela quiser, ela tem que pagar dobrado, que é o imposto e ainda ter. Que é educação, o povo quer colocar na escola particular. Se é transporte, tem que comprar o próprio carro. Se é segurança, quer morar em condomínio. Por quê? Porque todo mundo perdeu a fé no país. E agora, assim, o Bolsonaro não ia salvar o Brasil em 4 anos. Mas vamos pegar só o último tema, segurança pública. Já dava pra morar, vamos tirar o muro da casa? Não dava. Mas a gente conseguiu bater o recorde, pelo menos aí, né? De apreensão de substâncias muito ruins. Conseguiu reduzir para níveis recordes. Questões de violência. Os números não eram altíssimos, mas, pô, olha de onde saiu. Olha onde parou. Eu me pergunto, para qual lado a direita vai andar no debate público, se ficar nessa? Se tá contra o Lula, está do meu lado. Eu acho isso meio complicado. Mas enfim, é daqui quase 1h10. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui, lá no Telegram, link tá sendo na descrição. E reflete sobre isso. Não fica com raiva de mim, não. Que eu tenho certeza que eu tô do teu lado. Do lado do povo brasileiro. E do lado do Brasil, né? Sempre tentando trazer alguma informação para reflexão. E é isso. Eu só vi, em termos de presidente da República, um cara que realmente tinha preocupação. Que foi candidato. Não era o Moro, não era o Deltan, não é ninguém. Começa com o Jair e termina com o Naro, né? Eu não vou ficar falando mais.
Você corre meu trabalho, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Pesquisão, tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Mas, por hoje, aquele grande beijo e abraço. Volta amanhã, compartilha o vídeo. E é isso. Fui, meus amigos.